Ele diz o seguinte, que o Lédio disse hoje, o Lédio Carmona, nosso companheiro do Arnaldo no Sport TV, disse hoje que ele acredita que o Benítez chega para ser banco. E o Jean Thalvani fala, eu tô com ele. Qual a opinião dos senhores? Eu já dei a opinião. O Benítez nunca me impressionou no Vasco. Achei sempre um jogador bem mais ou menos. Eu não sei o que vocês acham. Diga lá. Fala aí, ô Ivan. Eu tô com você, assim. É difícil a gente afirmar que ele não será titular, porque foi um pedido do treinador. Ele não estava no radar do São Paulo, mas foi um pedido do Crespo. Então, se ele pediu, é porque alguma ideia ele tem para encaixá-lo no time. Eu não acho que há uma diferença muito grande para aqueles jogadores que já estavam à disposição e são mais jovens. No caso, Gabriel Sara e Igor Gomes. Então, eu acho que ele tira o espaço de jogadores que já provaram que podem ser titulares do São Paulo. Eu acho que ele vai fazer parte do time titular porque ele foi trazido pelo treinador. Mas eu, particularmente, não acho que seja um jogador para imediatamente chegar para vestir a camisa e resolver o problema. Eu acho que a gente vai precisar esperar um pouquinho mais. E no Vasco ele teve alguns problemas físicos. Vamos ver se no São Paulo ele vai estar pronto para todas as partidas. O Aldo Cariati pergunta se eu estou louco, porque ele diz que o Benítez joga demais. Você já jogou futebol? Acho que não. Joguei demais. Grande zagueiro. Fala, Arnaldo. O Tironi é um quarto zagueiro canhoto, mas, nossa senhora, acho que é um dos canhotos mais cinturas duras que eu vi na minha vida. Quarto zagueiro canhoto habilidoso, pode falar. Fazia uma linha de impedimento péssima, ainda bem que não tinha VAR naquela época. Fala aí, Benítez, Arnaldo. Então, até, né, a informação da semana passada, quando foi a semana completa de treinos do Crespo, com os jogadores voltando, né, do período de folga, praticamente o grupo todo, é que o Benítez treinou várias vezes como titular. Ele ainda não foi o reforço anunciado, né? Falta anunciar ele. Ainda tem a documentação do Independiente e tal. Precisa de uma autorização da FIFA, pelas inúmeras trocas. Isso, Ivan. Esse é um ponto importante. O Ivan toca num ponto importante. Foi uma consulta do São Paulo antes de fazer o negócio. Existiu, digamos, um sinal positivo, mas precisa de um documento atestando isso. Por quê? Porque tem aquela questão do jogador ter passado por 3 clubes no intervalo menor das janelas, certo? Porém, esse intervalo, na era da pandemia, na extensão da temporada brasileira, tem interpretações distintas. Enfim, tem uma brecha, né, para a aquisição do Benítez. O São Paulo, a diretoria do São Paulo, diz que se certificou disso antes de fazer e concluir o negócio. O jogador já está treinando, porém não tem a documentação, não tem ainda a chancela oficial, o documento para ele ser inscrito e oficializado. Essa é uma questão. O Ivan tocou bem no assunto. Pouca gente falou nessa situação. Não, está faltando a papelada do Independente. Está faltando, na verdade, o Independente o clube já concordou com a negociação, o Vasco, idem, com aquela situação de 300 mil reais quando o São Paulo for vender algum outro jogador ou um novo empréstimo de algum outro atleta. O que está faltando é essa autorização para viabilizar a inscrição do jogador no bid da CBF, para o cara poder jogar. E ele tem uma questão também particular, que ele trabalhou com a comissão técnica do Crespo. Como o Ivan bem falou, ele foi uma indicação do técnico, até porque os preparadores físicos do São Paulo hoje trabalharam com ele no Independente. E se foi uma questão física, a principal dele no Vasco, eu acho que a chancela do departamento médico ou departamento físico do São Paulo é importante, né, nesse momento. Eu entendo também, como vocês, se a gente pegasse friamente o time que terminou o Campeonato Brasileiro em 4º lugar, com a característica que o Ivan falou, um time um pouco inexperiente, mas com talento, no meio de campo o São Paulo tinha as suas principais... não são nem apostas. Apostas acho que é só o Rodrigo Nestor. Principais certezas da base. O Luan, o Lisiero, que se machucou, o Gabriel Sara e o Igor Gomes. Esses jogadores já tinham dado sinais. Então você fala, se vou contratar para o meio de campo, e eu tenho o Daniel Alves e o Hernanes, tem o Tietê,
tem o Vitor Bueno que vai ali. Então, soou um pouco estranho, mas o diagnóstico da comissão técnica, do Muricy, do Crespo, foi: precisamos de outras alternativas mais experientes justamente no meio de campo. É o entendimento dos caras. Né, Ivan? Tanto que o Muricy, naquela entrevista para o Silvestre, para o Miller, a primeira entrevista ali na saída do CV, fala: nós vamos trazer um 10. Nós queremos um 10 e um 9. Né? Aí o São Paulo contratou, experiente, o São Paulo contratou o Benítez e o Éder. Então, o Benítez, eu também não acho que é um jogador acima da média, um cara que craque, mas ele é um jogador que tem qualidades interessantes. E tendo o conhecimento todo da comissão técnica, eu também acho que ele pode render mais do que rendeu no Vasco, até porque acho que é uma companhia melhor. Ali era ele e o Cano, cada um com uma cara. Os caras tinham que resolver todos os jogos na parte ofensiva do Vasco. E acho que ele não chega para ser titular absoluto, mas ele pode, sobretudo nos jogos mais cascudos, internacionais, dar a sua contribuição. Ó, o Renato Tirelli fala, Ivan, pode falar. Não, quando a gente ouve que o São Paulo precisa de um 10, o que a gente está imaginando? O 10 à moda antiga? O cara centralizado, articulador, aquele que vai abastecer os homens de frente. Nós só vimos o Igor Gomes nessa posição. Porque com o Fernando Diniz, os meias jogavam abertos. O Gabriel Sara nunca foi 10 no São Paulo. E ele tem característica para ser 10 à moda antiga. O centralizado, o articulador. E a gente não pode... Eu sei que tem muito torcedor que não gosta. Pô, vocês já estão falando do Benítez. O cara nem chegou ainda. Por quê? Porque o torcedor ainda está com ranço por conta do que aconteceu na temporada passada. Então é até natural que todo mundo que chega tem condições de jogar. Opa, o time não conseguiu nada na temporada passada, então esses caras que estão chegando, com certeza eles vão melhorar o time. E a gente não tem essa certeza. Pelo menos eu não tenho. E acho que nem o treinador, porque eu duvido que ele vai colocar todo mundo ao mesmo tempo no time.